O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirma que propostas aprovadas pelo Congresso que criam ou ampliam despesas obrigatórias sem estimativa de impacto financeiro podem ser consideradas inconstitucionais. A gente continua em Brasília, agora chegando por aqui, Janaína Camelo. Ô Janaína, o ministro defendeu a necessidade de responsabilidade fiscal. É isso? Boa noite, bem-vinda, Janaína. Muito boa noite para você, Thiago. Boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela existe exatamente para isso, né? Para que um governo não gaste mais do que arrecada. E aí o ministro Gilmar Mendes já se manifestou publicamente com relação a esse assunto, as pautas bomba, dizendo que há suspeitas de que essas pautas de alto impacto fiscal possam estar, sim, violando a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele já demonstrando ali publicamente um apoio explícito ao governo Lula nesse caso. Ele se manifestou, Thiago, nas redes sociais, viu? Em um longo texto ali que ele publicou na rede social X, e ele disse o seguinte, disse que o Congresso não pode criar despesas a serem suportadas por estados e municípios sem indicar a fonte de custeio. A gente tem aí na tela para mostrar um trechinho também, onde ele diz que o Congresso precisa demonstrar quanto custa e de onde sai o dinheiro previamente à aprovação de novos gastos, que o STF possui jurisprudência pacífica sobre esse tema. A ausência desses estudos prévios gera a inconstitucionalidade da medida legislativa. Né? Só lembrando, Thiago, a gente acabou de dar aí no jornal agora que o próprio governo Lula já tem essa intenção de judicializar esse caso aqui no Supremo, né? Pedindo ali que seja cumprida a responsabilidade fiscal e que sejam suspensas qualquer proposta que for aprovada ali no Congresso Nacional com esse alto impacto nos cofres públicos. Outra questão também de hoje à noite, uma novidade nesse caso, o Ministério Público no Tribunal de Contas da União pediu que o TCU também investigue essas propostas em análise no Congresso Nacional. Thiago. Bom, então o ministro do Supremo já se posicionando, antecipando essa discussão. Até daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu chamar o Cristiano Vilela, vou ouvir a Dora Kramer também. Quem acompanhou o jornal nessa semana já viu que o Vilela cantou a bola, porque a expectativa era de que o governo fosse realmente recorrer ao Supremo. Quais são as chances do Supremo declarar mesmo inconstitucional, pelo menos o que for aprovado pelo Congresso? Olha, Thiago, o decano do Supremo Tribunal Federal já deu uma palhinha antecipando a decisão, né? Eu vejo que, de uma forma geral, a visão externada agora pelo ministro Gilmar Mendes, por mais que num momento inadequado, eu vejo que ele deveria ter se manifestado somente depois, quando tivesse analisando efetivamente a matéria, mas eu vejo que esse posicionamento deve ser o posicionamento majoritário dentro da Corte, no sentido de que existe uma lei complementar amparada no artigo 163 da Constituição. Essa lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece alguns limites para a execução de despesas. Ora, à medida que o Legislativo, no curso das suas atribuições, venha construir novos gastos públicos, naturalmente deverá se submeter às mesmas exigências estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, estabelecendo a fonte de custeio desses gastos. Então, me parece que do ponto de vista da racionalidade fiscal, a decisão, caminhando nesse sentido, ela será bastante interessante e importante para o país. Bom, Dora, então, pelo visto, o governo terá respaldo do Supremo nesse caso. Agora, é uma forma também do governo ter uma garantia, porque o que o Congresso aprovar vai parar no Supremo. Olha, o ideal, o normal, era que o governo resolvesse essas questões legislativas dentro do Legislativo. Mas, como a gente sempre diz aqui, não vivemos tempos normais. É tudo mudado. Então, essa é a prova. O ministro Gilmar Mendes, quando ele faz essa declaração, ele diz: venham, podem vir, Palácio do Planalto, pode vir que aqui vai ter respaldo. É exatamente o que eu estava falando no comentário anterior. O governo se escora na parceria com o Supremo Tribunal Federal, que é uma parceria, digamos assim, não anormal, extravagante, né? Extravagante em termos de funcionamento de poderes, porque, sabe, perde no Congresso, vai para o Supremo, e também no Congresso, também na oposição, também
tem essa movimentação, mas o governo tem uma clara parceria com o Supremo Tribunal Federal, e aí, depois, quando o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma crise de reputação, o governo não pode reclamar, e essa crise de reputação tenha rebatimento nele. O governo também fica mal avaliado, um dos motivos é esse. E nesse caso aqui das pautas bombas, esse tipo de relação aflorou, isso se manifestou de uma maneira absolutamente explícita. A parceria com o Supremo Tribunal Federal, que eu chamei de extravagante, para ser educadinha, né? E temos também a questão da gastança, a gastança do Congresso, a gastança do governo. E temos também a outra distorção, que é o governo abrindo mão de fazer qualquer tipo de articulação política, de construir, pelo menos, uma maioria na base do diálogo, uma maioria circunstancial e pontual. Isso já foi feito lá no governo Fernando Henrique. Foi assim que se aprovaram várias reformas, inclusive a privatização da telefonia, etc.